Estamos de volta, sétimo ano. Dessa vez vamos resolver essas questões, ó, daqui, tá certo? Que o conteúdo que eu tinha deixado para casa, imenso, da entrevista, lembram? Então, a gente vai tentar resolver aqui na lousa bem rapidinho algumas questões, ok? Na apreciação, ele faz algumas perguntas sobre o texto, então não é obrigado você colocar aí no teu caderno não, tá bom? Mas na questão 2, começa a interpretação. Essa interpretação é imensa, é longa. Vamos partir, até porque a tua resposta vai ser onde a revista é publicada. Então, a questão 1. Onde é que esse texto foi publicado, não é isso? Em revista, trata-se de uma matéria, tá certo? Aí você pode colocar também que a gente vê às vezes em histórias em quadrinhos, mas na questão 2, ela é essencial para eu colocar aqui você acompanhando. Vê só. Sobre a entrevista que você leu, letra A, como esse texto é organizado? Ele é organizado em quê? Em perguntas e respostas, ok? Então, ó, na questão 2, letra A, perguntas e respostas. Letra B, quem faz as perguntas? Ó, se é uma entrevista em quem faz as perguntas é o entrevistador. Quem é o entrevistador? Se você olhou aí direitinho, tem, olha, Camila Prado. Camila Prado. Na letra C, quem responde as perguntas? Lógico, os entrevistados. Procure o nome deles aí, tá certo? Os entrevistados. Se você não encontrou, coloque apenas os entrevistados. Nesse caso aqui é Gabriel Bá e Fábio Mon. Então, ó, os entrevistados, ok? Na questão 2, passa para outra página. Questão 2. Como as falas, as perguntas e as respostas foram indicadas na entrevista? Primeiro pontinho. Porque as falas foram indicadas dessa forma, ele pede, você vai copiar as alternativas que estão corretas. Vê só. Para que o leitor possa localizar a pergunta com facilidade? Sim, não é isso? 2. Para economizar espaço? Não, não é? 3. Para organizar texto? Sim. Então, na questão 2, eu só tenho verdadeira, ó. A primeira bolinha é verdadeira. A segunda, ela é falsa. Então, aqui, ó, verdadeiro, falso. E aqui, ó, verdadeiro, certo? Professora, eu quero escrever a resposta. Escreva. Eu estou fazendo isso para facilitar a sua vida, tá bom? Na questão 3, releia a introdução, a partezinha que inicia a entrevista. Quem é que escreve? Ó, Camila Prado. Então, letra A, Camila Prado. Na letra B, o texto de abertura foi escrito antes ou depois da entrevista? O texto de abertura, vamos lá. Ui! Desde cedo, Fábio Mon e Gabriel, ele foi escrito antes, né? Ou seja, antes de ela começar a perguntar, ela colocou aí um trechinho sobre a vida deles, tá certo? Então, ó, antes. Na letra C, qual o objetivo dessa introdução? Aí ele pede copiar uma verdadeira. Tem assim, para destacar algumas curiosidades, para apresentar informações sobre os entrevistados ou para resumir. Não, se é sobre eles, então seria a bolinha 1, 2 ou 3. Na letra C, seria o 2, né? Para apresentar informações sobre os entrevistados. Então, ó, ok? Vou apagar para a gente vir para a questão 4. É bem rapidinho, tá ok? Quem não fez, depois volta ao vídeo, copia direitinho, tá? Lê a introdução. Eita, eu acho que eu errei aqui, minha gente. É isso mesmo, a questão 4 agora. Eu acho que eu fiz a de cima, mas aí vocês acompanham, tá? Vai ser a questão 4 que eu já tinha respondido, então agora eu vou para a questão 5. Sabe por quê? Porque pulamos uma. Entenderam?
Pulamos uma, então já estamos na questão 5. Que informações são apresentadas na introdução? Vamos lá. Que informações são apresentadas na introdução? Nome do entrevistado, algumas coisinhas sobre a vida deles, tá? Então, ó. E etc. Se a gente tiver mais informações, tá? Eu coloquei apenas o nome dos entrevistados e algumas informações sobre a vida deles. Na letra B, aliás, não tem letra B, é apenas a questão 5. Tem a 6 que agora tá valendo, tá? Questão 6. Releia as perguntas das entrevistas. Quais delas são dedicadas? A trajetória dos entrevistados como leitores, ela se dá através de quê? Perguntas, não é isso? Então eu poderia colocar assim apenas, ó, letra A é a primeira pergunta que Camila Prado faz, tá certo? Primeira pergunta. Na letra B, o seu interesse pelo desenho e a escolha da profissão. Aí traz a segunda e a quarta pergunta. Segunda e quarta pergunta. Na letra C, ao processo criativo, eu vou colocar sétima pergunta. Sabe por quê, minha gente? Se eu for voltar ao texto, a gente não vai terminar esse conteúdo não. Então eu estou tentando responder, depois vocês vão voltando, vocês vão responder no caderno de vocês, tá? Na letra D. Letra D. Publicações e fanzines. Terceira, quarta e quinta. Terceira, vírgula, quarta e quinta. O quê? Pergunta. Letra E. Ao cuidado com o leitor e quadrinho. Oitava e nona. Oitava e nona. Pergunta. No final dessa aula, eu vou deixar uma interpretação de texto para que vocês façam. Aliás, uma produção de texto. Vou dizer como é que eu vou querer dessa vez, tá? Aqui, ó. Vou retirar porque vamos precisar de espaço. Na questão 7, o que mais chamou a sua atenção? Aí é resposta pessoal, é você quem vai dizer, tá certo? Na questão 8, temos aí um trechinho retirado. Por falar em mudança que acontece dentro do leitor, vocês acham que o quadrinho pode ser uma porta de entrada para a literatura? Respondendo a questão 8, letra A, em que a entrevistadora se baseou para fazer essa pergunta? Com certeza nas respostas, né? Então, a questão 7. Eu não posso responder, ó. Na questão 7 é pessoal. Na questão 8 você vai dizer, ó, com base nas respostas dos entrevistados. Certo? 8. Letra B. A pergunta 1 e 3 seria letra A, tá? Ó, letra A, agora letra B. Aí vem assim, e as perguntas 1 e 3, em que ela se baseou? Provavelmente numa pesquisa que ela fez antes. Então, ó, eu vou dizer que ela se baseou numa pesquisa que ela mesma fez anterior à entrevista, certo? Então, numa pesquisa pessoal, pronto, tá? Ela recolheu fatos da vida deles e com base nessas perguntas, ela foi fazendo, aliás, com base nessa pesquisa pessoal que ela já tinha em mãos da vida deles,
ela foi tentando elaborar perguntas para na hora fazer as perguntas para eles, tá? A questão 9. Escrever no caderno apenas as alternativas que revelam como se dá a interação entre entrevistadores e entrevistados. Vamos lá. Verdadeiro ou falso, letra A. Os interlocutores, ou seja, Camila e os entrevistados, eles constroem a entrevista em conjunto, já que o entrevistado pode fazer perguntas se não estiver respondendo esse roteiro? Sim. Então, ó, letra A, verdadeira. Na letra B, somente os entrevistados têm papel fundamental na construção do texto? Não, né? Letra C, então, ó, falsa. Letra C. A entrevistadora, ela se comporta como um ouvinte e demonstra interesse pelas respostas? Logicamente que sim. Verdadeiro. Letra D. A entrevistadora, ela deve debater e discutir as respostas dadas? Sim, ela pode não gostar de uma resposta e reperguntar, então, ou seja, refazer a pergunta. Então, sim, tá? A questão 10 eu vou colocar aqui ao lado, ok? Qual a relação entre o título História em Quadrinhos e Dose Duplas e a entrevista? Ou seja, o título sempre vai remeter a quem? Tá certo? Ou seja, o título vai sempre remeter a quem? A vida dos entrevistados, ok? Certo? Deixa eu ver se tem letra B. Tem não. 11ª. Na entrevista, por que algumas falas dos entrevistados elas foram destacadas? É para chamar nossa atenção, para nos atrair como os leitores, tá? Então, ó. Para chamar a atenção dos leitores. Letra B. Se você tivesse que destacar a fala da entrevista, qual seria? Então, letra B é você quem vai responder. Essa aí é pessoal. E na letra C, se você fosse destacar uma fala sobre as influências literárias, também qual seria? Totalmente pessoal, tá? Agora, na linguagem, então, pessoal e pessoal, tá certo? Ou seja, é a tua resposta aqui também, tá certo? Pessoal, tá? Eu vou apagar para a gente vir agora para a questão da linguagem, ok? Relembrando, tá? 7º ano, já estamos na página 69, linguagem. Ele traz aí um trechinho. Desde cedo, Fábio Moon e Gabriel Bá sabiam muito bem o roteiro que queriam seguir no mundo dos quadrinhos. Certamente, esses talentosos autores estão apenas no meio da saga. Ainda há trama por vir, mas o fato é que, para instigar o leitor a virar a página, eles vão até o fim. Na questão 1 da linguagem, página 69, ó. 69, questão 1. A que se refere essas palavras? As histórias em quadrinhos, a literatura e a uma história. Então, por quê? A entrevistadora optou por esse vocabulário, ou seja, para ficar mais próximo, até porque ela estava trabalhando com literatura, certo? Para facilitar, pronto, para facilitar o entendimento. Então, eu tenho letra A, letra B. Para facilitar, vamos dizer, a entrevista, pronto. Ok? Na questão 2, ele pede aqui, ó, reveja aqui com atenção a questão 2, tá? Essa imagem, são eles dois conversando, Gabriel e o amigo, tá ok? Que recursos gráficos e visuais foram utilizados? Nós temos aí a letra, o tamanho da letra, nós temos o tipo também de balão e nós temos a fala, certo? Então eu tenho aí, ó, a letra, houve destaque na letra, houve destaque no balão, tá?
Na verdade, seria o tipo de letra, o balão e o quadrinho. Aliás, acho que eu já tenho aqui o que é o quadrinho, tá? Na letra B. Então, aqui é letra A, eu tenho letra B. Em que gênero textual esses recursos são utilizados? Nas histórias em quadrinhos. HQS, que é nas histórias em quadrinhos. Na letra C, qual é a relação entre esses recursos e a entrevista? Bom, a entrevista ela possui perguntas e respostas. Mas assim, ficou tão legal, né? E os quadrinhos possuem mais... Aliás, na entrevista possui a pergunta e possui a resposta, coisa que não acontece na história em quadrinhos. Tá ok? Então, finalizando, você pode colocar assim, ó. Na entrevista ocorrem perguntas e respostas. No quadrinhos, a fala se dá nos balões, tá? Gente, tema para a produção desta semana. Vocês vão fingir, e fingir não, na verdade é uma história mesmo, tá? Vocês vão entrevistar o papai ou a mamãe de vocês. Façam uma entrevista bem legal, tá ok? Do jeitinho que nós vimos essa aí, do Gabriel Moon, entrevistado pela Camila Prado. Aí vocês vão, com base nisso, vocês fazem perguntas e respostas, formulem 10 perguntas e 10 respostas interessantes e perguntem a mamãe e a papai. Você vai ser o entrevistador. Teu nome vem lá embaixo, tá certo? Feito de Camila Prado. Repórter Camila Prado, você coloca repórter. Se for Juliana, repórter Juliana entrevistando mamãe e papai. Então, 10 perguntas, 10 respostas. Você vai entrevistar sua mãe ou seu pai. É a nossa produção de texto da semana. Beijos e até a próxima semana, se Deus quiser. Estamos voltando em nome de Jesus. Beijos. Fique com Deus.